Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos hoje meditar a respeito da presença de Deus. As pessoas se perguntam muito como eu sei que Deus está nesse negócio? Como eu sei que Deus está comigo, ou está aprovando, ou está concordando naquilo que eu estou fazendo? Como eu sei? Deus está em todo lugar. O salmista diz isso. Ele fala que se ele subir até o céu, o Senhor está lá. Se ele descer no mais profundo abismo, o Senhor também está. Então Deus está em toda parte. Mas a gente se pergunta se Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Se Deus está satisfeito com a nossa vida. Então a gente costuma dizer se a presença de Deus está conosco ou não. É nesse sentido. E como saber se Deus está conosco ou não? Se Deus está aprovando a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas escolhas, como que eu sei se Deus está se agradando ou não? A Bíblia nos ensina. E hoje a gente vai meditar sobre isso. O primeiro texto que a gente vai ler está em Êxodo. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus respondeu para Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Será que Moisés precisava lembrar Deus de que aquele povo era dele? Esse é o teu povo. Moisés diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Não nos faça sair daqui, subir, não nos faça ir para essa terra, se o Senhor não estiver com a gente. Por que Moisés falou isso para Deus? Porque o mais importante não é para onde a gente está indo. O mais importante não é o que a gente está fazendo. O mais importante é se Deus está se agradando de nós, é se Deus está conosco. Eu já falei, Deus está em todo lugar, mas aqui Moisés sabia que Deus estava em todo lugar, que Deus está em todo lugar. Ele queria saber se a presença do amor, do cuidado de Deus estava com ele. Era isso. E isso é o que importa para nós, irmãos. Isso é o que deve importar. Então, como que eu posso saber se Deus está comigo? Deus fala com Moisés aqui. Eu te darei o quê? Descanso. Eu te darei descanso. Olha bem. Então, uma das formas de nós sabermos se nós estamos agradando a Deus é se nós estamos descansando nele. Jesus nos disse isso: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o quê? Descanso. Então o que mostra se Jesus está conosco, se Deus está conosco, é o descanso, se há paz no nosso coração. Porque Deus, Ele está muito mais de olho no estado que está a nossa mente. A gente pode estar conquistando muitas coisas, mas se a nossa mente não estiver em paz com Deus, confiando nele, não vai agradá-lo. Ao mesmo tempo, a gente pode estar fazendo poucas coisas. Poucas coisas. Coisas que talvez as pessoas vão olhar e dizer assim: você não vai fazer nada, não? Aí você simplesmente vai pensar: eu estou fazendo. O que você está fazendo? Estou descansando. Descansando em Deus. E descansar é confiar.
Como que eu sei que eu estou descansando? Quando eu confio. O que é confiar? Você sabe o que é confiar em alguém? Sabe, né? Você confia. A pessoa diz assim para você, ó, eu vou em tal lugar, mas tal dia, tal hora eu volto. Você sabe que ela vai voltar. Você sabe que você conhece ela. E você sabe que ela diz que vai voltar, ela vai voltar. Né? Ela vai voltar. É interessante que quando meu irmão morou em Londres, ele falou uma coisa, nem sei se ele vai lembrar disso. Que eu gravei. Ele estava falando alguma coisa de pegar, de ir ao banco, né? Fazer um financiamento, alguma coisa assim. E ele disse que lá a palavra vale mais do que papel. Você lembra disso, Jared? Eu não sei como está lá agora, né, Jared? Já faz um tempo, né? Mas ele falou assim, ó, lá a palavra vale mais do que o papel. E eu achei muito interessante isso. Pensa, irmãos, pensa. E com Deus é assim, Deus trabalha assim. Porque Deus diz que nós devemos confiar na palavra dele. E Deus olha para os filhos dele e querem que os seus filhos sejam confiáveis em suas palavras e atitudes. Então isso é confiar, é quando a pessoa fala alguma coisa para você e você sabe que ela vai cumprir. Isso é confiar em Deus. Eu estou usando esse exemplo porque uma vez alguém disse assim, que a gente tem que ter fé no coração, não da boca para fora. E alguém perguntou para o pregador, o que é ter fé no coração? Aí ele falou assim, como eu vou explicar isso para essa pessoa? Eu falei, já sei. Quando você chega em casa ou está saindo de casa e fala assim para sua esposa, esposa, eu te amo. Você sabe quando é de coração ou não? E a pessoa falou, já entendi. É isso aí. Quando você fala algo para alguém, você sabe se é de verdade ou não. Você tem que saber. A mesma coisa. Você sabe quando você confia em Deus. É quando você realmente confia. Você descansa. Você sabe que Ele vai fazer aquilo que Ele disse que faria. Isso é confiar. Deus vai fazer. Como você sabe que Ele vai fazer? Porque Ele não mente. A palavra dele diz que Ele faz. Se eu fizer a minha parte, Ele vai fazer a dele. Então pronto. Deixa eu descansar. Então a gente precisa saber quando a gente está confiando ou não. Assim como a gente precisa saber quando a gente está falando a verdade ou não. A gente precisa saber quando a gente está com pureza de coração ou não. A gente precisa saber quando a gente pode cumprir algo ou não. Isso é importante, irmão, a gente ter esse discernimento em nós. Isso é importante, a gente confiar no nosso Deus. Então eu não fico, quando eu erro também, quando eu falho, eu não fico gastando muito tempo em ficar olhando para a minha falha. Eu faço o seguinte, eu confio no perdão de Deus, eu confio na força dele, que ele me restaura, que ele me fortalece, entrego para ele, sacudo a poeira e sigo em frente. Tem que ser assim. Mas o importante é eu estar com a minha consciência tranquila. O que Paulo fala é o seguinte, que ele servia a Deus em uma boa consciência. Ele servia a Deus numa consciência limpa. Ele fala isso o tempo todo. Consciência. Ele fala aos romanos, ele fala aos hebreus. Os hebreus a gente não sabe se foi ele, né, que escreveu. Mas ele fala a Timóteo, ele fala aos coríntios, ele fala o tempo todo da consciência. Devemos servir a Deus numa boa consciência, ou numa consciência limpa. O que significa isso? O que eu acabei de explicar é você saber que você está confiando. Então, quando alguém pergunta, você está confiando em Deus? Estou confiando. Tem que saber o que é confiar. Às vezes as pessoas falam que estão confiando, mas elas não entenderam o que é confiar. Às vezes as pessoas falam que elas estão crendo, mas elas ainda não entenderam o que é crer. Quando você entende isso, então você começa a se alimentar disso. A sua consciência vai saber, você vai saber. Se você está sendo honesto, se você está sendo sincero. Você quer ver uma coisa? Não ser honesto e às vezes achar que está sendo honesto, é quando eu prometo algo aqui, eu prometo algo ali, eu prometo algo lá.
E eu sei que eu não vou dar conta de tudo, mas eu saio prometendo, né? Eu não estou sendo honesto. Por isso que para mim, irmãos, é tão importante até quando eu falo assim com a Roberta, ó, 7h30 eu estou aí. Irmãos, eu não gosto de chegar às 7h40, 7h50. Por quê? Porque eu não quero que ela, estou falando a verdade, lá em casa mesmo, eu não quero que ela comece a pensar que todas as vezes que eu disser eu vou chegar a tal horário, eu não vou chegar. Porque é isso que acontece, a pessoa começa a desacreditar. E quando você fala para ela, ela já sabe que você não vai cumprir. Então aí eu tenho que saber, eu estou sendo honesto? Não, não estou sendo honesto. Então o que eu falo? Ó, não sei se eu vou conseguir fazer. Eu vou tentar, tá? Estou sendo mais honesto. Então é assim, irmãos, a gente tem que saber o que é pureza de coração. E aí a gente volta. Como que eu sei que Deus está comigo, ou que Ele está nesse negócio? Porque tem coisas que não são pecado, não são erradas, mas Deus pode estar ou não no negócio, mesmo não sendo pecado, mesmo não sendo errado. Quando é pecado, eu já sei, né? Não, Deus não está se agradando disso. E quando não é pecado? Sua consciência diante de Deus. Que consciência? De que você está descansando nele, de que você está confiando nele, de que você está sendo honesto no que você está fazendo. Então isso é importante. Jesus, ele fala assim, ó, quando você for depositar a sua oferta ou o seu dízimo, vai primeiro e se acerta com seu irmão, não é isso? Olha aí, entregar dízimo é certo, irmãos? É coisa certa? Claro, a Bíblia manda, é um mandamento. Só que Jesus está falando que para eu fazer, eu preciso estar com minha consciência limpa. Agora, se eu não sei disso, o que eu faço? Eu vou entregando, com problemas, com várias pessoas, e eu não resolvo e vou entregando. Ou seja, a minha consciência ainda não entendeu. A minha consciência não está em harmonia com a palavra, porque a minha consciência pode me enganar. Consciência cauterizada, né? A Bíblia fala. Como que eu sei se Deus está nesse negócio, se Deus está comigo, se Deus vai me abençoar nesse negócio? Sua consciência. As pessoas, elas vão mais, sabe pelo quê? Ah, se chegar um profeta aqui, gritar e falar assim, eis que eu sou o teu Deus que te digo, amanhã você pode ir em tal lugar. Aí a pessoa acredita que Deus está com ela. Se não chegar ninguém falar, ela não crê que Deus está com ela. Por quê? Ela está mais ligada no exterior. Ela está mais voltada para o exterior. Se tudo está acontecendo, tudo perfeitinho, certinho na vida dela, ok, Deus está comigo. Se as coisas começam a dar errado, Deus não está comigo. Não é assim. Não é. É a sua consciência. Deus pode estar com você na maior tempestade do mundo. E Ele pode não estar se agradando de você na maior bonança, na maior tranquilidade do mundo. Tudo dando certo. Dinheiro está entrando na conta, está todo mundo feliz comigo, batendo palma para mim. E tá. Mas Deus está olhando para o seu coração, para a sua consciência e não está se agradando. E às vezes o contrário. Você está passando por uma luta. Você está sofrendo, está doendo. Mas você tem que saber de uma coisa. A sua consciência está tranquila. Ah, mas foi um erro que eu cometi. Você se arrependeu? Me arrependi. Você deixou para trás? Deixei. Então, Deus também. Deus te ama, Deus te perdoou, Deus está com você. Não importa a tribulação que você está sofrendo. Não interessa. Ah, mas eu errei foi ontem. E daí? Ontem foi ontem, já passou. Agora você já se arrependeu, entregou para o Senhor, confessou, deu louvor a Ele, descanse nele, que daqui para frente é outra história. Tem que ser assim, irmãos, porque é assim que a Bíblia ensina. É assim. O que a gente não pode é ficar mantendo uma mentalidade que me levou a errar, e eu continuo com essa mentalidade. A mesma mentalidade que me levou a pecar, a errar, eu continuo dizendo que eu estava certo. Aí não. Aí
Aí a sua consciência vai desagradar a Deus. Confesse, não, eu agi errado, eu errei sim. Falei que não devia, vou lá, se eu ofendi alguém, eu falo, peço perdão, deixei para trás, agora minha consciência está em paz. Deus, me ajuda, ajuda aquela pessoa a esquecer, ajuda aquela pessoa a ter paz comigo, a me amar, porque eu também amo aquela pessoa e ponto. Sua consciência. É aí que você sabe se Deus está com você ou não. Confiança, fé, amor, é isso. Ó, antes de entregar a sua oferta, vai lá, se acerte com o teu irmão, volte e entregue. Não é para deixar de entregar não, né? Ah, não vou entregar não, porque eu sei que eu estou errado com ele. Então deixa eu continuar errado, que aí também eu não entrego. Não, aí você vai estar errado 2 vezes. Não, vai lá, se conserte com ele e entregue. Aí olha o que Isaías vai falar aqui, ó. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, aquilo que é pecado, deixe, solte. Desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Ou seja, se eu estou oprimindo alguém, eu devo deixar de oprimir. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Olha bem, irmãos, coisa linda. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, ou seja, apressadamente. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Olha bem, então aqui Deus está dando uma aula para nós, que o que ele aprova, o que ele ama, ele está naquilo que a gente faz pelo próximo, é naquilo que a gente sente pelo próximo, de abençoar aquele que não tem. Está vendo só? Então como que eu sei que Deus está comigo em alguma causa? É quando existe amor, existe perdão, existe dedicação na obra dele. Tem um outro texto, irmãos, não precisa abrir se não quiser. João 15,16. Fala assim, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então aqui também, como que eu sei que Deus está aprovando a minha vida? Se eu estou dando fruto. Olha bem, não foram vocês que me escolheram. Às vezes a gente acha que a gente escolheu Deus, né? A gente pensa isso, né? Não, eu sou um cara de muita fé, porque eu busco muito a Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Que foi Deus que buscou a gente. Foi Deus que escolheu a gente. Porque de nós mesmos eu nunca deixaria de ser a imundícia que eu era para ser filho de Deus como eu sou hoje. Por minha própria decisão. Não. É claro, eu decidi crer. Eu decidi abrir a porta do coração. Mas eu só pude fazer isso porque o Espírito Santo me convenceu. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então Deus está falando aqui que foi Ele que te escolheu. Ele que te escolheu. Então a gente também não pode nem bater no peito para isso também não. Dizer assim, olha lá, ó, aquele lá está no mundão, porque ele não vale nada. Eu sim aqui, olha onde eu estou, ó. Por quê? Porque foi Deus que nos escolheu. E isso gera uma responsabilidade em nós. Porque agora a gente tem a missão de tentar trazer o outro que está lá fora. E Jesus está falando uma coisa,
que Ele nos escolheu para que a gente dê fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirmos ao Pai, Ele nos conceda. Então, outra coisa também que eu sempre, irmãos, avalio na minha vida, se Deus está se agradando de mim, se eu estou frutificando, se outras pessoas estão sendo fortalecidas em Deus através da minha vida. Essa é uma das chaves para a gente saber se Deus está conosco, se estamos dando fruto, edificando alguém. E a gente pode edificar de muitas maneiras. Até quando a gente vem para cá, irmãos, quando você vem para um culto como esse, você está fortalecendo o seu irmão na fé, aquele que está sentado aí do seu lado. Porque se você falar assim, eu não vou, primeira coisa, você vai desmotivar alguém da sua família. Segundo, você vai desmotivar outras pessoas também. Porque as pessoas ainda são muito influenciadas. São, claro que são. As pessoas se animam mais de estarem numa igreja cheia, numa igreja que tem muita gente, elas se animam mais, né? De trabalhar, as pessoas se animam mais a trabalhar quando tem muita gente na igreja, elas se animam mais. Então isso é de tudo ruim? Também não. Também não, por quê? Porque de certa forma nós somos influenciáveis, todos nós. Então quando a gente decide edificar a vida do outro, com as nossas palavras, atitudes, com as nossas escolhas, a gente está dando fruto. Quando a gente decide trabalhar na igreja, na obra, nós estamos dando fruto. E aí eu sei que Deus está se agradando de mim. E que as demais coisas serão acrescentadas para mim. Serão acrescentadas. Por quê? Porque eu estou buscando o reino dele em primeiro lugar. Então é assim, como que eu sei que Deus está no negócio? Eu não recebi um sonho de revelação. Ninguém chegou para mim e disse, olha, Deus está te mandando fazer isso. Não tive revelações extraordinárias. Essas revelações são maravilhosas, são. A gente deve querer essas revelações, sim. Eu creio, irmãos, que um dia a gente ainda vai ter muita profecia na nossa igreja, dons de revelação, vamos ter mesmo, tá? Porque é um sonho do meu coração. Agora, se isso não acontece, como que eu sei? Pela minha consciência. E a minha consciência precisa estar em harmonia com a palavra. Quando eu entendo o que é fé, quando eu entendo o que é amar, quando eu entendo o que é perdoar, quando eu entendo o que é estender a mão ao faminto, ao necessitado, quando eu entendo o que é dar fruto, e aí eu sei, eu fico em paz com Deus. Amém? Vamos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor.